Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida, na tua casa, nesse despertar rico, divino e poderoso, do qual já fomos privilegiados, abençoados, só de termos acordado em mais um amanhecer, mais um milagre de vida sobre a nossa vida, através do autor da vida, Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso. O próprio Deus tem o poder de nos liberar mais um dia aqui na terra, mais uma missão, mais uma convocação. Sim, você que está de pé, você que acordou, não sei como você se encontra ou como você vem se encontrando, mas eu oro a Deus que você se encontre em Jesus. Eu oro a Deus que você se ache em Jesus. Aleluia, porque aquele que se acha em Jesus já não é mais um perdido desagarrado fora dos caminhos. Amém? O único sentido de uma vida ter acordado hoje, dela não estar aos pés do Senhor buscando dependência no Espírito Santo, é Deus esperando você vir até Ele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Eu friso e testifico e gosto de tirar ali um tempo para a gente focar no amanhecer que vem de Deus. O choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. A bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Se você acordou, se você está de pé, glorifique a Deus por isso. Ele tem um zelo, Ele tem um chamado na tua vida. Ninguém está aqui por estar, ninguém está aqui só para passar, fazer o que quiser. Não, você veio para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Torne e volta a falar de novo e friso alguns versículos que Deus coloca no meu coração para estar sempre repetindo aqui, em nome de Jesus, que possa entrar, penetrar na tua mente, a tua alma, no teu coração. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Aleluia, você tem deveres a cumprir aqui enquanto estiver em vida. Se você ainda não se encontra no caminho de Jesus, se ainda você não morreu para os seus desejos, para as suas carnalidades, para as suas obsessões, para as suas coisas pessoais e internas, que você acha que o seu eu é você fazer o que você quer e acha que está tudo bem. Se você ainda não morreu para isso espiritualmente, nasceu em Cristo, ainda é tempo. Ainda é tempo de você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo que não haverá mais a presença do Espírito Santo aqui nessa terra. Ele vai se extinguir. Aleluia. Por isso que a palavra fala, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há vida, há esperança. Se Deus te acordou hoje, irmão, irmã, vida, né, criatura, seja o que for, que está aí do outro lado, às vezes você não está, e às vezes está vindo, às vezes você vai se sentir tocado por essa mensagem, que é da parte de Deus. A palavra do Senhor, ela não torna vazia a partir do momento que ela está sendo falada, aleluia. Então eu creio que ela está tendo efeito na sua vida. Não tem vida fora do autor da vida, não tem direção fora de quem direciona todas as coisas nesse mundo, aleluia. Temos sim problemas, aflição, vai vir, não tem como, você está aqui nesse mundo, sim, vai ter coisas para você passar, coisas para você enfrentar, mas Jesus fala que com Ele o fardo é mais leve, que com Ele o jugo é suave, aleluia. Então que possamos enxergar que uma vida sem Jesus é uma vida que derrapa, é uma vida que corre e não chega em lugar nenhum. Às vezes as pessoas enchem a mão de coisas daqui da terra terrena, bens, prazeres em bens, prazeres em situações momentâneas, prazeres em tudo. As pessoas se dão prazer em tudo, mas quando se fala de buscar Jesus para a tua vida como Salvador da tua alma, elas dão, já vai para lá, mais para cá, mas é o sentido da vida. O diabo não quer que você aceite Jesus como seu único suficiente Salvador da tua alma, mas Deus quer, e todo dia Ele vem falando no teu coração. Então que você possa se atentar a partir do momento que você acorda, que é Deus que te chamou para mais uma missão, mais uma batalha, e te chamando para os braços dele, de onde você nunca deveria ter saído. Ou se você ainda não se achou, que você volte para ele. Por que volte? Você saiu dele. Deus Criador e nos criou, criatura. A criatura tem que estar sempre ligada no Criador. Aleluia. João 1,12, os que creram e receberam os tornaram filho. Então, além de ser criatura, Deus quer que você se torne filho, em nome de Jesus. Ninguém se torna filho se não for através do Filho amado que enviou Deus aqui para nós. Ninguém vem ao Pai se não for por Cristo Jesus.
Amém? Deus abençoe e guarde essa segunda-feira, esse mês de junho que está se iniciando, que seja um mês abençoador, profético, que coisas possam ser liberadas na tua vida da parte de Deus, que caminhos novos possam fazer parte dos teus passos, que Deus possa tirar você de redes que você se enredou, que Deus possa repreender todo ciclo vicioso que faz mal, né, aos olhos dele, tudo que está te prejudicando internamente, que Deus possa já colocando a mão e quebrando tudo, essas correntes, essas cadeias, em nome de Jesus, para que você possa viver experiências sobrenaturais nesse mês de junho, em nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus e ela tem que ser profetizada, a palavra tem poder. Em Deuteronômio, na palavra do Senhor vai dizer que de uma própria boca procede morte e vida. Eu declaro vida. E eu vou lá em João 10:10, vida com abundância. Amém? Que você possa convocar Jesus para a sua embarcação, para que você não ande com uma barca furada e achando que está tudo bem. Aleluia. Não é sobre o padrão normal, é sobre o padrão sobrenatural. Qual que é o sobrenatural? Que vai ao contrário do que o mundo anda. Romanos 12:2. Não se adeque ao padrão desse mundo. Não se amoldeis ao padrão desse mundo. Quer saber como que você faz a vontade de Deus? É quando você não acompanha a massa, quando você não acompanha a moda, quando você não acompanha o que estão fazendo, quando você não faz o que todo mundo está fazendo, quando você vai de encontro ao que estão vindo todo a favor, todo mundo está fazendo, mas você está indo ao contrário. Imagina aquela multidão vindo e você tentando passar. É o servo do Senhor, é uma vida que procura viver no caminho de Jesus. Se caminhando assim, sozinho, e aquela multidão vindo, tentando impedir que você passe. Sim, vai ter muitas coisas impedindo para você viver uma vida em Cristo. Mas creia, não desista. Deus estará contigo te sustentando em tudo. Em tudo, inclusive nas provas. A destra dele nos sustenta. Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo e a minha destra te sustenta. Esse é o efeito. Né? Quando você vê que as coisas estão vindo ao contrário, impedindo de você caminhar, a luta, a prova está vindo, mas Deus vem te sustentando. Esse é o efeito de uma vida que carrega a presença de Jesus aqui. Mas de tudo, aquele que perseverar, permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus te abençoe. Quero falar com os irmãos um pouco de busca do Senhor. Você possa começar essa semana buscando a Deus de todo o teu coração. Quero ler um texto que se encontra no livro de Jeremias, profeta amado do Senhor, odiado por muitos, mas amado por Deus. Por que odiado por muitos? Porque pregava a palavra de Deus, pregava de tempo e fora de tempo. Um dos profetas que pregou mais e padeceu mais também, pregando o nome do nosso Senhor, Deus poderoso altíssimo. Amém? Eu quero ler com vocês o capítulo 29, do 10 até o 14, amém? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Eles estavam cativos 70 anos, mas Deus já tinha decretado que assim passando os 70 anos, Deus ia visitar eles e cumprirá com a boa palavra. Amém? Não tem prisão que Deus não te liberta. Aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim ao que esperais. Então, versículo 12, então me invocareis e ireis, me invocareis e ireis, me invoca e vem, e orareis a mim e eu ouvireis. Aleluia, olha que forte essa... não é uma troca, né? Mas o interesse e a busca que eu tenho no Senhor. Então me invocareis, Deus falando, e eu irei. Se vocês me invocar, eu vou. Se você buscar a presença do Senhor, ela é manifesta na sua vida. E se vocês orares a mim, eu vou ouvir. Se não tiver intimidade na oração, não tem como você querer resposta de Deus, sendo que você não está nem orando. Não tem como você querer algo da parte de Deus, sendo que você não está nem se comunicando com Ele. Buscando intimidade, relacionamento, a palavra deixa claro, se orares a mim, eu ouvirei. 13, e me buscar-me-eis e me achareis. Tudo tudo depende do interesse da nossa parte. A palavra do Senhor está dizendo através de Jeremias, me buscarei e me acharei. Se você não buscar a presença de Deus, não tem por que você pedir, você não está buscando. Se você não se esforçar, renunciar a algumas coisas daqui que te atrapalha buscar a Deus, que as pessoas às vezes tratam a idolatria com pessoas que só adoram a imagem. Não, o que te atrapalha de vir até Jesus, você está idolatrando. Então a gente tem que ser muito vigilante nas coisas que a gente fala e o que a gente faz. A gente tem poder para falar, tem ali disponibilidade para falar de muitas coisas, mas não está buscando.
Então, me buscareis e me achareis. E quando me buscar de todo o teu coração. Então, não é buscar no raso, é buscar no profundo. Não é buscar de qualquer jeito, é buscar com reverência na presença do Senhor. Amém? E sereis achado de vós. Me buscareis, me acharei, quando me buscar de todo o seu coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Depois de todo esse princípios, né, esses processos, requisitos, né? Invocareis o meu nome e eu irei, orareis a mim e eu ouvirei, me buscareis e me acharei, quando me buscares de todo o teu coração. É busca. A palavra do Senhor fala de busca a tua face continuamente, de busca sem cessar. Não tem limite da nossa busca com Deus. O próprio ser humano coloca limites em adorar a Deus. O ser humano não coloca limites em muitas coisas, desde curtição, festa, momentos ali, mas de buscar a Deus ele coloca limite. E Deus fala, me buscarão, me acharão. Quando me procurares de todo o teu coração, Deus sabe quando você realmente está querendo a presença dele, porque ele sonda e esquadrinha o nosso coração. A nossa dependência nele tem que ser diária. Eu tenho que acordar e reconhecer a dependência que está em mim e reconhecer quem me acordou. E isso vai começar um propósito vivido, processo. Porque eu estou vendo a dependência do que está em mim. Eu não vou conseguir mover um passo se não for Deus na minha vida. Então a busca de todo o meu coração começa a partir do momento que Ele me acordar. De eu entregar a minha vida na mão dEle e falar, Senhor, não me deixa dar um passo sem estar com o Senhor em espírito e em verdade. Amém? E depois de tudo isso, o próprio Deus vai falar através de Jeremias, e serei achado de vós. Assim diz o Senhor, e fareis voltar dos vossos cativos, vai ser libertado de toda prisão. Não tem prisão, não tem situação que Deus não te liberta. Tem processo que Ele permite você passar. Prisão para sempre não tem, se você invocar o nome do Senhor. Amém? E serei achado de vós. Como que Ele vai ser achado no meio de nós? Quando a gente busca, quando a gente declara, quando a gente se une em comunhão, em oração, a presença do Senhor é manifesta. Aleluia, e serei achado de vós, e farei voltar-vos dos vossos cativos, e congregar vós em todas as nações, em todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao vosso lugar de onde transportei. Tornarei a viver a vida que levava antes, depois de passar por todo o cativeiro. Deus liberta. Não tem situação que te deixe preso, a não ser que você não invoque o nome dele para ele ir até você. A não ser que você não ora até o Senhor em nome de Jesus, buscando a ele continuamente, se esforçando, com o joelho no chão e cara no pó, para que ele não possa te ouvir. Depende de nós, irmãos. Depende da nossa busca. A parte do Senhor está feita. Lembra aquela passagem que vai falar nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, que após João Batista batizar Jesus, ouve-se do céu uma voz audível que se diz, está consumado, esse é meu filho que eu me comprazo, ouve. Está consumado é dizer, está cumprido, está feito. Agora a segunda vinda vai vir para buscar os que esperam nele, vai dizer o autor de Hebreus. Ele veio na primeira para que arrependemos do nosso pecado e alcançamos misericórdia e alcançaremos a salvação. Processo, começa aí o propósito de Deus a partir desse momento. E a segunda vinda vai vir para buscar os que esperam nele. Você está esperando no Senhor? Você tem buscado esperar a volta do Senhor, vivendo no caminho de Jesus? Porque se não tiver, vai ser pego distraído, vai ser como um ladrão. Não vai saber o porquê que está acontecendo tudo isso. E Deus vai passar um telão lá te relembrando todas as vezes que um louco por Jesus falou do amor dele pela tua vida. E desde já mais um louco está falando aqui. Jesus quer te salvar. Jesus anseia que sua alma seja salva. Mas para essa vida você tem que caminhar com ele. Renunciar seus desejos, seus prazeres. Amém? Quero passar uma reflexão aqui do que o Senhor colocou em cima desse texto. E me colocou até um tema. Não existe prisão para sempre quando você clama o nome do Senhor. Deus é poderoso para quebrar ciclos ruins na nossa vida, desde que queremos que fosse quebrado. Se você está em ciclos ruins, se você está em movimentos repetitivos, que é mal aos olhos de Deus. Lembra a classe dos reis que fizeram que era mal aos olhos de Deus? E nova, desde Jeroboão, de lá para frente, todo o reinado, acho que foi 22 ou para mais, de reis que reinaram ali de forma errônea, que fazia coisas mal aos olhos de Deus, um fazia pior que o outro, e a palavra do Senhor sempre repetia, e novamente fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Se você está fazendo coisas que é mal aos olhos de Deus e quer sair desses ciclos, não tem como ele te responder nisso, porque ele está vendo que você está a favor disso. Se tem coisas que é ruim aos olhos de Deus na tua vida, e você não procura buscar Deus para ser liberta, para que isso não faça mais parte da sua vida, Deus sabe que você ainda está querendo ficar nesse lamaçal, né, das trevas.
Então tudo depende da pessoa, depende de você querer sair de ciclos. Deus é poderoso para quebrar qualquer tipo de cadeias. Lembra Pedro em Atos 12, guardado com mais de 12 ou 16 guardas ali, né, dentro da cadeia, fora, cercando ele ali, com algema no braço, algema no pé, né, aquele comando ali de exército cercando ele dentro da prisão. A palavra do Senhor diz que uma igreja orava enquanto ele estava preso, e Deus enviou um anjo que puxou a corda. Pedro, vem, foi saindo. Foi sobrenatural, ele foi um milagre divino de Deus, que não deixou marca, não estourou nada, abriu, fechou, ninguém entendia nada. É assim, é Deus na nossa vida, desde que você esteja posicionado para Ele poder fazer o sobrenatural na tua vida, desde que você apresenta o seu problema para Ele poder estourar alguns cadeados, alguns cativeiros que te vem inflamando aqui até hoje. Quando eu falo cativeiro, quando eu falo prisão, é coisas que você não consegue tirar da tua mente. Deus, ele tem que purificar a tua mente. O apóstolo Paulo fala que a nossa cabeça a gente tem que vestir com o capacete da salvação, para que os dardos lançados do inimigo não inflame aqui, porque se inflamar aqui, desce para cá. Se desceu para o coração, já era. As intenções estão todas ao contrário aos olhos de Deus. Não estou falando que é impossível, tudo é possível ao que crê, mas você tem que voltar a enxergar a presença do Senhor na tua vida. Ele é na nossa vida. Deus está na vida de todos que ele acordou hoje, mas nem todos reconheceram isso. Então a sua mente tem que ser totalmente transformada, a sua mente tem que passar pelo processo de metanoia, transformação, mudança de rota, e esse processo às vezes tem que ser radical. Se você não dá início, né, em rotas novas, em caminhos que é bom aos olhos de Deus, e deixar de caminhar no que é mal, não tem como Deus habitar. Amém? Deus seja louvado. Vamos meditar nesse texto de buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Aqui a palavra do Senhor está dizendo através de Jeremias, para o povo que estava preso, que a hora que eles saíssem, se eles buscassem Deus totalmente, verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, Deus ia ser na vida deles. Aleluia. Para ele ser manifestado no meio de nós, aqui é a palavra, e será achado no meio de vós. Antes disso, apareceu muitos requisitos. Me invocarei e eu ireis, ou orarei e ouvireis, me buscarei e depois aparecerei no meio de vós. A presença de Deus está na nossa vida, mas para ela ser manifesta, a gente tem que estar buscando continuamente viver uma vida de santidade no Senhor. Eu tenho que ter uma comunhão, tenho que ter uma relação íntima para estar sempre manifestando a presença do Espírito Santo. Não adianta nada eu ter e isso não ser exercido. Amém? Todos os dias é dia de buscarmos a presença do Senhor. Todos os dias que você acorda, você tem que buscar dependência em quem te acordou. Começa aí, irmãos, na primeira hora do dia. Não tem como você passar e querer buscar Deus na hora do almoço. Não tem como você passar e querer buscar Deus no carro, dirigindo. Amém, glória a Deus. Mas na hora que você acorda, você tira um tempinho para falar: Senhor, meu Deus, mais um. Irmão, isso é precioso. Você não tem noção do quanto vai ser direcionado o teu dia. Não estou te abolindo de problema e nem de prova, mas só de você ter entregado na mão do Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, e saiu com Ele na embarcação, no controle, irmão, vai acontecer coisa que você não vai entender, mas vai se resolver. Vai vir coisa que você não vai estar conseguindo captar o porquê disso, mas você vai ver que está sendo resolvido, porque você apresentou as causas para Deus antes de você sair da sua casa, do portão para fora. Amém? Então não deixa de ter esse momento, não deixa de buscar a presença do Senhor continuamente. Ninguém já buscou o suficiente. Enquanto estivermos aqui, estamos em processo de reconstrução. Todos estão passando por uma construção, mas desde que o mestre de obra seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Desde que o mestre de obra que esteja na tua vida, conduzindo, construindo, levantando muro, derrubando paredes do mal e levantando muros, muralhas ali, com a presença do Senhor, cercado de anjos, aleluia, do qual a palavra do Senhor diz que ao nosso redor tem anjo acampado. Desde que seja Jesus o mestre da obra da tua vida, seja Ele o construtor de toda a situação. Amém? Então não deixe de buscar, né, para que o Senhor seja manifesto. Olha que fala o versículo 14, depois de toda essa classe de oração, do qual o Jeremias vai nos ensinar aqui: e serei achado de vós, depois que eu invocar e buscar, que eu orar, ele me ouvir, buscarei e me acharão, e aí serei achado no meio de vós. A presença do Senhor, para ela ser manifesta, a gente tem que estar buscando a presença do Senhor. Para ela ser manifesta, a gente tem que estar também nos consagrando em oração, em espírito, meditando na palavra. Testifica as Escrituras, pois ela testifica de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Não é só a gente agradecer, mas é também a gente viver. Agradecer, todos agradecem, mas viver.
A seara é grande, poucos são os ceifeiros que pregam a palavra de justiça. Então não é só sobre agradecer, é sobre você viver o Evangelho de Jesus. É sobre você renunciar todos os dias a si mesmo e pegar a parte da cruz e caminhar diariamente com Jesus. Amém? Segundo passo que o Senhor foi nos colocando aqui, dividiu em 3 etapas em cima desse texto, sobre a nossa busca contínua em Deus. O que Deus decreta é garantido. O que Deus decreta é garantido. Olha o que fala o versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a vós a trazer este lugar. Liberdade, libertação. O que Deus decreta é garantido. O que está escrito, nem se for um anjo do céu, apóstolo Paulo fala, pode vir anjo, pode vir o que for, mas o que já está escrito, se falar fora daqui, anátema. Então por isso que é bom a gente estar sempre meditando na palavra, para ver que tem palavras que já foram decretadas para a nossa vida de promessa, para a gente viver o propósito de Deus aqui. O que Deus decretou é garantido, mas desde que você continue vivendo sobre a vontade dele. Se buscar, você acha. Temos que buscar a tua face. Se buscar, você acha. Temos que buscar a tua face. Se buscar, você acha, aqui está falando. Mas será que estamos buscando a face do Senhor dia após dia? Ou às vezes levamos no automático? Ou às vezes lemos a Bíblia só em dias de culto? Irmão, você vai ficar com fome espiritualmente. É como uma vida normal, se ela não comer, ela adoece. Uma vida espiritual que vive na presença do Senhor, se não se alimentar da oração da palavra, ela adoece espiritualmente e a frieza vem e toma conta. Então não deixa essa labareda aí apagar. Alimenta ela através de oração, comunhão, jejum, palavra. Não deixe de ser boca de Deus aonde te colocar. Deus quer alcançar a vida através da tua vida. Não deixe de falar, um Jesus te ama, Jesus quer te salvar, é possível sair desse problema. Deus é Deus das causas impossíveis. Não deixa de profetizar isso, onde Deus colocar a planta do teu pé. Amém? Deus seja louvado. Para mim invocar o nome do Senhor, eu tenho que ter Ele na minha vida. A palavra começa falando aqui no versículo 13, me invocarei e eu irei. Mas eu tenho que estar com Jesus. Se você não tem Jesus na sua vida como único, suficiente Salvador, não tem como você querer que Ele faça algo ou venha até você, sendo que você nem vive uma vida de invocação no nome de Jesus. Ele está, mas para Ele se manifestar, você tem que invocar. Aleluia. Para Ele me ouvir em oração, temos que no mínimo estar orando. Tem orado continuamente? O apóstolo Paulo vai nos ali recitar numa das suas cartas a Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Versículo-chave da Bíblia inteira. Orar sem cessar. Não está falando para orar quando precisa. Não, orar sem cessar. Vou fazer isso, ora a Deus. Está acontecendo isso, ora a Deus. Estou passando isso, ora ao Senhor. Primeira opção divina do céu liberada para nós, oração. E a palavra fala, se a gente orar ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Então, temos orado? Temos buscado a face do Senhor? Para que Ele possa ser o nosso socorro bem presente? Não adianta nada eu querer que Ele seja meu socorro, mas eu não busco. Não tem como algumas coisas às vezes se resolver na nossa vida, sendo que da nossa parte não está tendo. Não cesse de buscar a presença do Senhor teu Deus. Aleluia! Para Ele me ouvir em oração, tem que no mínimo estar orando. Estamos orando sem cessar para ter uma aproximação, uma intimidade com o Senhor. Se eu não causar uma intimidade, uma aproximação com o meu Pai, uma relação de filho como pai, filho na terra, pai no céu, e o Espírito Santo vai nos dar essa liberdade para buscar o Pai através do Espírito em nome de Deus. Se eu não buscar isso, não vou ter intimidade, eu não vou saber quando é, quando não é. Então temos que buscar intimidade com o Senhor todos os dias. Todos os dias Ele está disponível para nós. E é nós que temos que buscar Ele. É o céu na terra, mas depende da nossa busca. Me buscarei e me acharei quando me procurares de todo o teu coração. Amém? Para a presença de Deus se achar ou manifestar em algum lugar, ela tem que ser invocada ou buscada. Não adianta nada ter e não exercer. Para a presença de Deus ser achada ou manifestada, temos que buscar. A palavra do Senhor fala aqui, e serei achado no meio de vós. Para Deus ser achado em nosso meio, para Deus ser manifesto e fazer grandes coisas na nossa vida, a gente tem que buscar. Não adianta nada eu ter e não exercer. Eu tenho o Espírito Santo, mas não é exercido. Nunca tem nada para apanhar da tua vida. Você não tem sido um consolo para quem está passando por problema. Você não tem sido um socorro para quem está precisando de resgate. Você não tem usado palavras da parte do Senhor para confortar vidas que estão precisando de palavras de vida.